Agora vamos falar sobre uso capião extrajudicial com o advogado que atua nesta área, o Dr. Mário Pegado. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O que é uso capião, essa palavra tão estranha, né? E depois explica para o telespectador, uso capião extrajudicial. Bem, a questão do uso capião, a origem mesmo da palavra, vem do uso, propriedade que se dá através do uso de um bem. No caso, iremos falar sobre o uso de algum imóvel. Então, a lei, através da Constituição Federal, quis dar uma função social à propriedade abandonada. Se tem uma área que está abandonada, um imóvel, um apartamento, uma casa, e alguém deu função, fez moradia, estabeleceu uma moradia com a família, então a lei protege esse caso, onde aquela pessoa passou um bom tempo no imóvel, sem ser contestado, dando função social àquele imóvel. Isso aí é o uso capião. A questão do extrajudicial realmente é uma inovação que foi trazida pelo Código de Processo Civil no ano passado. No entanto, através de uma lei de 11 de julho de 2017, recente agora, um pouco mais de um mês, regulamentou a utilização desse instrumento, que é feito através de um procedimento via cartório, onde torna o trâmite muito mais célere e simples, se comparado à exigência de tramitar judicialmente. Um processo desse teria que ir para o judiciário, onde teria que se aguardar intimações, citações, marcar audiência. Isso aí já era 5, 6, 10 anos de espera. Muito bem, temos uma pergunta aqui da Mara Lidiane. Ela diz que a família já reside no imóvel que fica situado em Candelária, aqui no mesmo bairro da Banda Natal, já reside há mais de 20 anos e eles não têm nenhum título de propriedade, nunca foi feito nenhum registro em cartório. Ela pergunta o que é que pode ser feito numa situação como essa. Na verdade, com mais de 15 anos, não se exige nenhum documento, um contrato de compra e venda. A simples comprovação de que se está fazendo uso, dando uso, uma função social a esse imóvel por mais de 15 anos, através de quê? Comprovação de conta de energia, de IPTU, de funcionário, qualquer comprovação, registro fotográfico que fixe uma data de 15 anos ou até 10, dependendo de se estabelecer moradia, pode-se pleitear uso capião extrajudicial, via cartório, através de uma procuração de um advogado, é necessário a participação do advogado, e vai dar início a um procedimento simples, comparado ao judiciário, porque tem como instruir todo um processo de uma única vez, para dar entrada no cartório e evitar notificações, questionamentos. Então tem como se fazer uma pasta contendo os documentos obrigatórios e dar entrada no cartório para fazer a regularização dessa propriedade, e quando chegar ao final, esse imóvel vai estar registrado no seu nome. Vai conseguir tirar uma certidão, como se a gente tem a certidão de nascimento. No imóvel tem a certidão de registro do imóvel, onde consta quem é o proprietário, qual a área, e esse documento, ele confere a possibilidade da pessoa vender através de escritura pública, de buscar um financiamento, e facilita e valoriza em torno de 40% aquele imóvel que não tem nenhum registro. Pergunta do Luiz Alberto, que está em Macaíba nos acompanhando. Ele pergunta se o uso capião é válido também para pessoas que ocuparam uma determinada área e já moram lá há um longo tempo. Ele não especifica quanto tempo, mas ele gostaria de saber se nesse caso vale o uso capião, né? Eu até, derivando a pergunta dele, acrescento o seguinte: o caso, por exemplo, do pessoal do movimento dos sem terra, que ocupa a área durante muito tempo, por exemplo, pode se transformar num processo como esse? Pode. A primeira parte da pergunta, sim, se você ocupou um imóvel, você está dando uma função, se está ocupando ou com moradia ou não, ou fazendo alguma atividade comercial, ou em qualquer caso, realmente, se não tiver um ou outro, mas se você está cuidando, tomando conta daquele imóvel pelo longo tempo, sem que ninguém apareça ou conteste essa posse, você pode sim fazer esse procedimento administrativo do uso capião. Na questão dos sem terras também é possível, existe um procedimento também específico de regularização de imóvel para o coletivo de pessoas
pessoas que ocupam determinada área para estabelecer moradia. Ele é um pouco mais simplificado, o tempo já mais reduzido, mas existe essa previsão sim. Mais pergunta para o doutor Mário, advogado, que atua na área de usucapião, né? Pergunta, a pessoa está digitando o nome ainda e o bairro, mas a pergunta já chegou, é a seguinte. Ela diz, minha avó faleceu, tem mais de 5 anos, e um dos meus tios morava com ela. A casa é uma herança de 4 filhos. O fato deste meu tio continuar morando na casa é impedimento para a venda, ele pode requerer o usucapião? Não, ele não pode requerer o usucapião. Por quê? Porque para fazer o procedimento do usucapião é exigido um certo tempo na posse daquele imóvel, só que aquela posse não é qualquer posse. Por exemplo, se eu aluguei um imóvel, a pessoa que está no imóvel alugado, ele não pode pleitear o usucapião porque está 10, 15, 20 anos lá, não. Porque tem uma relação estabelecendo... Comercial, né? Comercial. Ele está lá, ele não está com aquele ânimo de proprietário. Ele está lá pagando, ocupando, sabendo que o imóvel é de outra pessoa. O imóvel não está abandonado. E neste caso da pergunta, então, o tio, ele está no imóvel numa situação que não configura o direito de usucapião. E qual a diferença, doutor Mário, por exemplo, entre casos que você pode utilizar o usucapião para regularizar o imóvel, para registrar seu imóvel, em casos de 5, de 10 e de 15 anos que você ocupa aquele imóvel? Em que situações se encaixa de acordo com o tempo ocupado? A legislação, ela estabeleceu esses prazos justamente para dar uma maior segurança jurídica. Ou seja, se a pessoa não tiver nenhum documento, um contrato de compra e venda, naturalmente ele vai precisar de mais tempo naquela área para conseguir comprovar que ele estava numa posse pacífica, que não houve contestação e estava dando função social àquela propriedade. Ou seja, 15 anos, você não tem nenhum contrato de compra e venda. Se realmente ele tem um contrato de compra e venda e por algum motivo esse contrato está sendo discutido, aí sim, é outra situação. Ele já tem uma boa-fé, que é exigido nesses 10 anos, onde ele vai comprovar via contrato que ele comprou, ele pagou aquele imóvel, só que por algum motivo alguém está pleiteando. Então, se ele tem um contrato de compra e venda e está na posse do imóvel, alguém questionar essa propriedade, ele vai poder se defender dizendo que, independente do contrato ser inválido, ele tem direito à propriedade. E o de 5 anos também é o usucapião, que ele configura para situações onde a pessoa tem um único imóvel, mora na área urbana, no caso para imóvel até 250 metros quadrados, que a lei quis dar a oportunidade daquela pessoa que ocupa um imóvel pequeno, que não tem outra propriedade, de com maior facilidade constituir, regularizar aquela propriedade. Por isso que o tempo é um pouco mais reduzido. A pergunta anterior foi feita pelo cidadão de Parnamirim, seu Alcivan, lá de Parnamirim. Pergunta agora de Vanusa, do Cidade das Rosas. Ela quer saber se a pessoa pode perder o imóvel por causa do IPTU. Acho que talvez é o caso de inadimplência, né? Se a resposta for positiva, em quantos anos de inadimplência do IPTU ela perderia o imóvel, se existe isso? Na verdade, tanto a dívida originada do IPTU como a dívida de condomínio, ela tem uma prioridade na cobrança. Ou seja, se a pessoa tem aquele imóvel, não paga o IPTU ou o condomínio, no caso, ou a prefeitura, quem vai cobrar, ele pode acionar judicialmente ao devedor para que se pague aquela dívida. Então, na verdade, não é o tomar, ele vai cobrar, vai executar na justiça, caso a pessoa... O imóvel pode ficar penhorado? Então, justamente esse é o processo. Ele tem um prazo para pagar, se não pode parcelar, se não parcelar, a prefeitura pode pedir a penhora, pode ocorrer a penhora e depois aquele imóvel vai a leilão para se apurar aquela dívida e o restante devolver ao proprietário, né? Ex-proprietário, no caso. Ex-proprietário. Mais pergunta do telespectador. Vamos à próxima pergunta. Alô, produção, cadê? Muito bem. Pergunta do Joelson, está nos acompanhando lá no bairro do Panatis, na Zona Norte de Natal. Ele gostaria de saber quanto tempo leva um processo para regularizar o imóvel por esta via judicial que estamos explicando, usucapião. Na verdade, a via extrajudicial, via cartório, ela
gira em torno de 90 a 120 dias. É um procedimento novo, os cartórios ainda estão iniciando a tratar desse tipo de procedimento, mas... Há alguma resistência por parte dos cartórios? Resistência eu não falo no sentido de criar dificuldades, mas sim de familiarizar. De preparo para esse caso específico. Exatamente. Às vezes o imóvel... Porque vem com o novo Código Civil, né? Que foi aprovado Processo civil. Processo civil, né? Exato. E aí houve uma alteração há pouco mais de um mês que estava justamente esclarecendo algumas dúvidas a respeito Muito bem. disso. Mais uma pergunta do telespectador. Em um imóvel, uma casa, cujo o seu dono ainda seja vivo, ele tem 6 filhos, caso o dono faleça, sem deixar testamento, o filho residente tem direito a ficar com a casa em detrimento dos outros? Não existe esse direito, tendo em vista de que quem estabelece no imóvel, no caso esse filho que está residindo no imóvel, ele está residindo por uma circunstância que o pai tinha permitido, depois que o pai faleceu, um acordo, os irmãos sabem que ele mora lá, ele que está morando sabe que o imóvel não é só dele, sim dos herdeiros. A questão de herança, né? Exatamente, então é um condomínio, na verdade. Quando há o falecimento do pai, aquele imóvel torna ser de todos os herdeiros e essa relação impede o procedimento do uso capião. Exceto no caso, sendo bem extremo mesmo, que esse imóvel passe 10, 15 anos sem nenhum dos herdeiros pleitear, abandonar realmente, configurar o abandono daquela propriedade. Pronto. A pergunta dele, ele complementou dizendo que esse imóvel é ocupado somente por este irmão há mais de 20 anos. A grande questão é o seguinte, os outros irmãos abandonaram esse imóvel. A grande questão tem que se comprovar isso, realmente. Se houve meios, se tem elementos que comprovam realmente que ninguém pediu um aluguel, por exemplo, porque ele está usando só, ou alguém mandou uma notificação. E realmente, se houver isso, 20 anos, e nenhum questionamento, alguma ação judicial, porque um dos requisitos é pedir a certidão judicial para comprovar que não existe nenhuma ação contra ele, realmente, se existir esses elementos, é possível sim fazer a regularização através de processo administrativo, extrajudicial, no caso de uso capião. Muito bem. Doutor Mário Pegado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui do nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, fico sempre à disposição, agradeço o convite. Muito obrigado.